Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Estão dormindo? Eu que vou dormir tarde, vocês que acordam sim? Muito bem. Então nós chegamos à nossa penúltima aula, lição número 8 da vida centrada no Evangelho. Se você estiver mais perdido que cego em tiroteio, cachorro em dia de mudança, nós estamos na página 66, ok? Vamos orar e retomar então hoje esse estudo. Deus querido, obrigado por este novo dia, obrigado pelas tuas misericórdias sendo renovadas sobre a nossa vida. Queremos, ó Deus, pedir que teu Filho venha, ó Pai, sobre nós com o seu sangue, trazendo a sua justiça, perdão dos nossos pecados, nos dando vestes de santidade para podermos estar na tua presença, ó Deus, de maneira inteira, de maneira completa. Oramos, ó Deus, para que teu Espírito possa iluminar nossa mente e coração, para que possamos entender a tua palavra, mas principalmente aplicá-la e interagir o que vamos ouvir com a nossa vida. E, ó Deus, diante da confrontação da tua palavra, possamos ceder, possamos, ó Deus, nos entregar aquilo que ela deseja falar. E finalmente, Deus querido, clamamos para que o Senhor realize na tua igreja aquilo que tu tens determinado soberanamente. Essa é a nossa oração no nome suficiente do Senhor Jesus. Amém. O Evangelho que opera em nós sempre opera por meio de nós. Ele demonstra seu poder em nossos relacionamentos e em nossas ações. Um dos principais exemplos disso ocorre quando perdoamos uns aos outros de forma bíblica. Então, meus irmãos, na caminhada de uma vida centrada no Evangelho, não tinha como nós não termos como parte dos assuntos aquilo que é uma manifestação do relacionamento vertical que temos com Deus, uma manifestação horizontal. Ou seja, não tem como nós ignorarmos que a mesma inimizade que um dia operou no nosso relacionamento com Deus e, de certa forma, às vezes volta a operar, ela existe no plano horizontal, entre irmãos em Cristo, às vezes não necessariamente irmãos em Cristo. Isso é uma das coisas que talvez mais atrapalha o bom andamento de uma igreja. São relacionamentos que não fluem como deveriam fluir. Só um minutinho. Isso não pode persistir, meus irmãos, numa igreja, porque isso funciona de uma maneira como uma erosão, se eu posso usar essa comparação, que vai deteriorando aos poucos a base da igreja através dessas quebras de relacionamento. Mas não é só isso não. Como nós vamos ver hoje no nosso texto, a razão principal é mera questão de obediência. E nós vamos ver como a palavra de Deus é enfática de que isso não é uma sugestão, é uma ordem. Restaurar as questões dos relacionamentos com o nosso próximo é uma ordem dada por nós, pelo nosso Senhor. Hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, em lugar de olhar os versículos logo, nós vamos caminhando e nós vamos dar uma atenção aos versículos à medida que eles apareceram no texto da página, a partir da página 66, ok? Então dá uma olhadinha aí, se você não tiver, acompanha. A gente está esperando aí, irmãos, a chegada de livros para diversas áreas aí, do CFM, do Tito II, para a biblioteca, e no mesmo pedido está o pedido complementar de livros de quem ficou sem. Felizmente, a gente mora um tantinho longe, né? Aí essas coisas acontecem. O Evangelho nos capacita a perdoar, é o título que nós encontramos aqui. O que já demonstra, meus irmãos, que é algo que somos deficitários na nossa capacitação.
algo que temos dificuldade de fazer por nós mesmos, se você quiser colocar assim. Carecemos de uma compreensão da nossa limitação e da capacitação de Deus nessa área para podermos fazer aquilo que a palavra de Deus nos ordena. Seguindo o nosso texto. Perdoar pessoas que nos machucam é uma das coisas mais difíceis da vida. E quanto mais profunda for a ferida, maior será o desafio. Eu e você já sabemos disso, meus irmãos, porque quer seja na sua vida ou na vida de alguém, nós já presenciamos situações assim. Assim que eu cheguei em Boa Vista, eu conheci uma pessoa que, sinceramente, parecia, como diz uma conhecida minha, batizada na água do limão, né? A vida toda era amarga, era difícil. E eu realmente não conseguia compreender. Passado o tempo de conhecendo, eu percebi que o marido dela era um bom homem, cuidava bem da esposa, da família e tudo mais. Eu falei, gente, por que a pessoa é assim? Alguma coisa deve ter acontecido. Muito tempo depois, eu fui descobrir que isso tinha a ver com algo que tinha acontecido 20 anos antes. 20 anos antes. E aquilo definiu a vida dela. Uma pessoa fez um mal sério à vida dela, realmente sério. Mas ela carregou aquilo naquelas décadas todas. Ainda depois que eu soube do que aconteceu, ainda passaria mais 5 anos. Até que, eu não sei, um aconselhamento, Gabriel apareceu para ela, eu não sei, mas foi da água para o vinho. É como se um interruptor tivesse sido ligado na vida da criatura. Mas qual é a forma simples que eu posso dizer? O poder milagroso do perdão. É a pessoa não viver naquela ferida profunda, como está aqui, que lhe foi causada tanto tempo atrás. E aí, obviamente, acredito que aquela família agradeceu o marido, filhos, etc., porque foi literalmente como se tivesse trocado a pessoa, né? De tantos anos daquela maneira. Bem, às vezes ficamos confusos sobre o que é verdadeiro perdão. Temos de perdoar e esquecer? Será mesmo possível fazer isso? Qual é o significado exato de amar meu inimigo? Tudo expressões bíblicas. Isso se aplica à pessoa que abusou de mim sexualmente? Ou ao patrão que conseguiu avançar na carreira à minha custa? Ou ao cônjuge que me traiu? Ou ao amigo que falou mal de mim e manchou minha reputação? Então eu já sei que alguns de vocês já se identificaram aqui nesses exemplos hipotéticos, que não são lá tão hipotéticos assim. Agora, eu quero destacar aqui, meus irmãos, que grande ou pequeno, rasa ou profunda ferida, a receita é a mesma. E ele destacou aqui algumas coisas que são mais, digamos assim, clássicas, porque são as coisas que geralmente as pessoas colocam a maior dificuldade em aceitar, que se inclui na ordem do Senhor Jesus. Então, quando alguém apenas dá uma topadinha em nós, perdão, meu, perdoar, não precisa nem pedir nada. Mas se pisar no joanete, você já... Tá bom, né, meu irmão? Fazer o quê, né? Mas decepou o dedinho mindinho, aí é o limite. Aí não dá mais. Quer dizer, nós vamos condicionando o perdão, que é uma ordem, a quanto aquilo doeu, a quanto aquilo me incomodou. E nós vamos ver, meus irmãos, hoje, como que tal raciocínio não é um raciocínio que procede da palavra de Deus. Vimos que quando o Evangelho realmente cria raízes em nós, ele começa a operar por meio de nós. O perdão é uma área de nossa vida na qual o Evangelho tem de trabalhar. O Evangelho, meus irmãos, ele não vai apenas causar um efeito salvífico na nossa vida, isso que a gente vem falando todas essas aulas, ele vai causar um efeito após a salvação,
ok? Ou se você quiser usar ainda a palavra salvação, ele vai continuar nos salvando de nós mesmos. De nossas idiosincrasias, de nossas meninices, de nossas coisinhas, de nossas limitações. Vai continuar nos salvando até mesmo de nossa criação. Eu me refiro à criação familiar. Sim, eu não me refiro à maldição hereditária, nenhuma dessas besteiras, mas tem muito comportamento pecaminoso que é reprodução da maneira como fomos criados. Às vezes com a melhor das intenções, com sinceridade, mas uma família, por exemplo, que se reúne, desde pequenos filhos crescem ouvindo os pais falando mal dos outros da igreja. Pastor, tem família assim? Durante a semana come a carne dos irmãos, mas domingo é carne especial, né? É a carne do pastor. Mal sabe que é carne de segunda. A criança cresce assim, meus irmãos. Já sendo ela pecaminosa, esse hábito entranha. E assim vai. Uma família que é murmuradora, pais que reclamam de tudo, né? Nunca nada tá bom, depois que inventaram tá ruim, nunca melhorou. Não é maldição hereditária, meus irmãos. Não tem nada espiritual nisso. Não tem demônio envolvido. Tem carnalidade sendo ensinada como cultura. Ok? Importante fazer essa divisão, ou essa separação aí no pensamento. Então, como nós vimos, o perdão é essa área também que o Evangelho precisa trabalhar. Na verdade, perdoar aos outros só é realmente possível se estivermos vivendo à luz do perdão que recebemos de Deus. E aqui a nossa lição, meus irmãos, começa a mostrar suas cartas, da onde nós vamos chegar. O perdão é simplesmente uma questão de comparação. E é por isso que você deve até destacar: perdoar aos outros, recebemos de Deus. Uma coisa está ligada à outra. Sendo assim, vamos analisar como o Evangelho nos move em direção ao perdão. Então, antes de olhar o horizontal, nós vamos ver na nossa lição o que aconteceu no vertical. E você deve já estar pensando assim: pastor, o senhor já falou sobre isso. Pois é. Já está vivendo? Não? Então vamos para a lição. Porque, meus irmãos, se você espera ouvir na EBD alguma novidade, você está na igreja errada. Nós vamos ouvir, irmãos, as mesmas coisas em textos diferentes, em mídias diferentes, quer seja a EBD, quer seja a pregação expositiva, quer seja o seu devocional, mas a vida cristã, ela é extremamente simples. E essa é uma área que você já deve... Não, pastor, já li até o livro, Perdão, a Liberdade da Alma. Ó, que lindo. Eu não sei nem se existe tal livro. Fica aí a sugestão de título para alguém. Mas não adianta mesmo. Se você já leu o livro, já cantou música até chorando, com a mão levantada, se não está sendo uma prática na nossa vida. Nós precisamos de novo olhar isso aqui. Ninguém gosta de revisão. Quando eu ia dizer para meus alunos que ia fazer revisão, eles, eu perguntava, já sabe tudo isso aqui? Não. Então, tem que ter revisão. E na vida espiritual não é diferente. Agora chega o parágrafo, irmãos, com os nossos versículos nós vamos caminhar aí. O Evangelho começa com Deus se movendo em nossa direção. Ele toma iniciativa, embora seja a parte ofendida. Romanos capítulo 5, versículo 10 nos diz o seguinte. Vamos ler juntos, irmãos? Você dá uma acordada aí? Você foi dormir tarde, não sei? Vamos lá. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Irmãos, ok. Romanos 5, 10. Tá certo. Tem que falar a referência que garava melhor, né? Muito bem. Irmãos, às vezes a gente esquece. Pastor, quando me converti, eu precisava me converter, mas eu era uma pessoa tão boa. Acho que você precisa dar uma voltinha na sua vida pregressa, porque você está com uma opinião meio errada de ti, pelo menos fora da palavra, né?
Agora, se você era, meu irmão, Madre Teresa de Calcutá ou Hitler, pouco importa. Você era inimigo de Deus. O texto não mente. Nós éramos objetos da sua ira. A razão, meus irmãos, pela qual os seres humanos ainda andam sobre a superfície do planeta Terra é misericórdia de Deus. É graça. Porque se nosso Deus, meus irmãos, fosse um tantinho fora daquilo que ele já é, em Gênesis 3 a humanidade teria acabado. Mas diz o salmista que o nosso Deus é rico em misericórdia. Quantas orações foram feitas por pessoas indignas, inimigas de Deus, que não podiam estar na sua presença, e Deus tolera, vendo o caminho daquela pessoa até que chegue o dia da sua conversão. Então, meu irmão, a não ser que você nunca tenha tido, nem que seja um desafeto, não vou usar a palavra aqui inimigo, né? Será que nós esquecemos o significado dessa palavra? É o contrário de amigo, sim. Não há relacionamento, não há sentimentos bons em relação ao outro lado, não há uma obrigatoriedade de bondade para com o outro lado, não há relacionamento, não há intercâmbio. Nós estamos rompidos completamente. Não tem convivência. Todas essas coisas, irmãos, eram estranhas a nós. Porque nós éramos, de fato, merecedores da ira de Deus. Então, novamente, pastor, tudo bem, estou entendendo, a Bíblia está dizendo que eu era inimigo. Mas eu vivi uma vida pecadora, que eu precisava de salvação, mas bem tranquila. Repito, meu querido, misericórdia de Deus. A mesma misericórdia, meus irmãos, que varia na sua manifestação, dependendo de cada pessoa, lugar e época do planeta Terra. Alguém já viu a filmagem dos últimos atentados na Síria? Que usaram um comboio de caminhões com alimento para atrair as pessoas, especialmente crianças? Meus irmãos, aquilo é quando Deus levanta só a pontinha do seu dedo de misericórdia e o homem já age conforme a sua natureza. Veja bem, eu não quero passar para vocês aqui uma ideia, meus irmãos, de que a guerra ela é sempre errada. Não. Se a guerra fosse errada, a Alemanha, a Europa, se não for o mundo todo, seria nazista hoje. Quando o mal se levanta, a guerra é necessária. Se a guerra fosse algo em si errada, não estaria nem na Bíblia, e Deus não levaria o seu povo à guerra. A guerra é errada quando você é a parte opressora, quando você é a parte agressora, invasora, aí é diferente. Ou pelo menos quando você é a parte invasora, sem a ordem de Deus, que foi o caso de Israel, e sem as condutas que Deus ordenou a Israel, que foi propor rendição, propor que eles fossem absorvidos dentro da nova nação que ia ser estabelecida e assim por diante. Não apenas dominar um povo por dominar. Enfim, agora, você está fazendo uma luta, justa ou não, porque há uma confusão de argumentos dos dois lados aqui naquele país. E usar de um artifício humanitário para matar pessoas? E aí eu digo para vocês, meus irmãos, essa é a realidade do ser humano. O humanismo, ele é extremamente ilusório. Ele acha que propagando a paz, pintando uma unha de branco, soltando pomba na lagoa, os seres humanos vão finalmente dizer, é verdade, porque estamos lutando, vamos dar as mãos juntos, alguém tem um violão? Toque Kumbaya e vamos cantar aqui Imagine. Não vai acontecer, isso contradiz a natureza humana. Nunca vai acontecer. Assim, todos esses exemplos, meus irmãos, é para mostrar o quão necessitados nós somos dessa segunda palavra
colocado em azul aí, sermos reconciliados com Deus. Ser feita a paz entre Ele e nós. E nisso, meus irmãos, o nosso texto está dizendo que éramos inimigos, mas Ele, Deus, agiu para restaurar o relacionamento conosco. Repare bem, é muito comum que num problema de relacionamento entre dois seres humanos, no mínimo, um lado seja 1% errado e o outro 99%. Em outras palavras, é muito comum os dois lados terem errado naquela situação. Nem que seja levemente. Nesse exemplo aqui, não. Nós somos o lado 100% culpado. Aí o que o texto está nos dizendo? Que Deus age de uma maneira inexplicável e Ele vem ao encontro, busca o inimigo, busca o transgressor, busca aquele que está com 100% da culpa no rompimento desse relacionamento. É isso que o texto de Romanos 5 vai começar a nos explicar. E Deus teria uma senhora de uma desculpa para não fazer nada. Próximo versículo, meus irmãos, está dizendo aqui, olha, nosso pecado havia nos separado dele, que é o conhecido texto de Isaías 59. Vamos ler juntos? Vamos lá. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Isaías 59, 2. Preste atenção, irmãos. Você tem um Deus que, para Isaías ilustrar a gravidade do pecado de Israel, e o nosso também, é claro, ele coloca esse pecado como fosse uma barreira de separação, ok? Então, se esse pecado é uma barreira de separação, quem é Deus? É aquele que está escalando esse muro, essa muralha, para ir até o lado ofensor, para transformar, pelo menos uma boa parte dos indivíduos daquele lado. Nós somos a parte que, inclusive, mesmo sendo ofensora, fica lá do outro lado, cheia da razão. Olhando para aquele muro de separação, e nós conhecemos às vezes o que os homens fazem, né? Ainda culpando Deus que está lá do outro lado, por aquilo que nos separou dele. E essa separação é exatamente os nossos pecados. Ele tinha todo o direito de nos condenar, opor-se a nós e romper definitivamente o relacionamento conosco, mas não o fez. Foi aquilo que eu falei, meus irmãos, várias vezes em várias mensagens. O que me surpreende, alguém me perguntou uma vez, você acha justo Deus ter expulsado o homem do Éden? Quem me perguntou isso era um ateu todinho desses que nunca estudou a Bíblia de verdade para poder se opor a alguma coisa consistente. Aí eu falei, se me surpreende? Me surpreende a Deus não ter fulminado Adão e Eva, nem sequer saindo do jardim precisava. É isso que me surpreende. Porque se você ler o relato da queda, após Deus estabelecer claramente o que aconteceu, o que ele faz? A primeira profecia bíblica, e ela é exatamente sobre o sacrifício de Cristo. Está lá em Gênesis capítulo 3. Por inimizade, dizendo a mulher, entre o teu descendente e o descendente da serpente. Ele, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça, e ela lhe ferirá o calcanhar. É claro, meus irmãos, que Adão e Eva não entenderam toda uma soteriologia, uma cristologia naquela palavra ali. Mas nós temos toda a revelação, nós sabemos que ele estava falando exatamente do Messias, o Salvador do mundo. Então, o ofensor não ignora os ofendidos, não dá um tratamento de gelo neles e silêncio, mas ele já age prometendo aquilo que com certeza já havia sido decretado e planejado, que é a obra da redenção. Decretado, pastor? Sim. Antes que houvesse luz, já havia cruz. Como diria João Calvino. Deus não foi surpreendido por Gênesis 3 e nem teve uma reunião emergencial no céu. Aí, ó, o homem estragou tudo. O que a gente faz agora? Não. Antes da primeira partícula de matéria sólida ter sido criada,
Tudo aquilo que Deus faria com o homem, que ele sabia como ia proceder, já havia sido planejado e decretado. Ou seja, irmãos, cada vez que nós acrescentamos esses fatos, essas informações, o peso do perdão que nós recebemos de Deus vai aumentando. O peso daquilo que o Senhor fez por nós vai se tornando cada vez mais insuportável, como uma evidência, como uma prova que vai acumulando contra nós. Mas não acabou, não. Muito bem. Então, ele tinha todo o direito de nos condenar, como disse, e não fez. Em vez disso, ele se moveu ao nosso encontro. E aí é o próximo texto que está aí na sua anotação, que é Romanos 5, versículo 8. Vamos ler juntos, irmãos? Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5, 8. Então, meus irmãos, novamente, texto extremamente conhecido, mas que requer que sejamos lembrados novamente. Deus não esperou nenhuma atitude do ser humano para que depois ele... Não, agora eu vou salvar, porque eu estou vendo que eles estão falando sério. Eles estão realmente querendo resolver esse problema. Ele não fez isso. Muito pelo contrário. Ele pagou uma dívida antes que nós pudéssemos, muitos de nós inclusive, e hoje todos que estão vivos, sequer existir. Mas se nós pensarmos, irmãos, só nas pessoas que estavam ali naquela circunstância da cruz, Jesus estava morrendo, meus irmãos, por muitos dos que estavam presentes ali na sua crucificação. Eu não sei, a história não conta, nem na Bíblia, nem a história. Será que aquele soldado que fere Jesus com a lança, né, para poder ver se ele estava morto de verdade, e depois faz aquela declaração, né, que nós vimos no Evangelho de Marcos, verdadeiramente esse homem era filho de Deus, será que ele não se converteu? Pois é. Será que alguns dos soldados que o maltrataram com o chicote romano, com o flagelo, também talvez não tenham se convertido? Alguns do Sinédrio nós sabemos que se converteram. Ou seja, tudo bem que o Senhor Jesus morreu por todos os seus inimigos, inclusive eu, mas ali ele estava literalmente morrendo pelos alguns dos seus inimigos. Alguns que estavam participando ali ativamente da sua morte. E ainda assim, ele não volta atrás e, quando ainda esses eram inimigos, pecadores, ofensores, ele morre por eles. Ele dá o passo de perdão definitivo para com a vida dessas pessoas. Como eu disse, irmãos, nós estamos aqui acumulando evidências de como que a questão vertical do perdão é densa, é pesada. É como se tivesse sido cortada de uma estrela anã, não dá nem para você carregar. É esmagadora a evidência do tamanho do perdão de Deus, como a palavra de Deus nos ensina. No entanto, a reconciliação com Deus requer nosso arrependimento. Nesse parágrafo, irmão, nós vamos mostrar que existe sim, nesse perdão, uma contrapartida humana, que também vem pela ação de Deus, pelo Espírito Santo. Mas essa é a parte que vai acontecer no ofensor. Ao perdoar nossos pecados, Deus nos estende a oferta da reconciliação. Mas a reconciliação não é completa até nos arrependamos e recebamos seu perdão pela fé. Observe essas duas dinâmicas que nós encontramos no próximo texto, apresentado em 2 Coríntios 5, 19 e 20. Esse é um texto muito conhecido pelos meninos que crescem mais antigos, né, na denominação batista, porque esse é o versículo base dos embaixadores do rei, certo? Não é o versículo base, mas está perto do versículo base dos embaixadores do rei. Vamos lá. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio.
por amor a Cristo lhes suplicamos, reconcilie-se com Deus. Então, a oferta do perdão, segundo Coríntios 5, 19 e 20, desculpe, esquecimento. A oferta do perdão de Deus, meus irmãos, ela é uma oferta de clamor, proclamação, a uma resposta de lá para cá. Há uma resposta do ofensor para com Deus, a parte ofendida. Qual é a resposta que Deus espera para essa reconciliação? Então, nos povos antigos, dois povos estavam brigados por alguma coisa, e depois de algum tempo, alguém subia ao poder que era mais ponderado, que era mais diplomático, e dizia, olha, vamos propor um tratado de paz e selar a paz entre os nossos povos. Muito sangue já foi derramado, tal e coisa e tal. Vai que, né, lá do outro lado também tem uma pessoa plausível, ponderada, diplomática, e a coisa dá certo. Ótimo, tratado de paz. Beleza. E aí viveram felizes para sempre, acabou a história. Não há arrependimento necessário. Talvez sim, boa parte daqueles dois povos estão arrependidos pelos erros do passado, até pelos erros dos seus antepassados. Sim. Mas, amados, aqui, nessa reconciliação, não é um acordo de paz protocolar. Não é só, estamos cansados de brigar. Que, aliás, inclusive, acontece às vezes até nos casamentos. Não, estou cansado de brigar, eu também. Resolveu nada. Mas aí, né, bandeira da paz e tal, tremulando, segue o jogo, vamos embora. Não resolveu nada. Por quê? Não houve arrependimento. Não houve metanoia, mudança de mente. Cansar da briga, irmãos, não é a mesma coisa que arrependimento. Remorso, cansar-se dos resultados do meu pecado, também não é arrependimento, ou das consequências do meu pecado. Então, a oferta de Deus de perdão, ela tem uma condição sine qua non, indispensável para que ela possa ser concedida, que é que ocorra o verdadeiro arrependimento da parte do ofensor. Último parágrafo da página 66. As Escrituras dão todo o crédito, a glória e o louvor a Deus pela nossa salvação, pois é só por sua graciosa iniciativa que somos capazes de responder. Esse último texto da página 66, novamente um clássico, todos nós conhecemos, né? Vamos lá? Você não decorou ainda? Pois vocês são salvos pela graça. Oito, 9. Eu tenho um amigo que ele escreveu ali, no caso ele usava a revista atualizada, Não Vem de Voz, ele escreveu, fez um post, o post era dezenas e dezenas e dezenas de vezes, não vem de voz, não vem de voz, não vem de voz, não vem de voz. Qual parte de não vem de voz as pessoas não entendem? Não há meritocracia na salvação. Ora bolas, até a própria palavra graça em português nos ajuda a entender. É de graça. A gente usa na vida financeira, né? Um privilégio que muitas outras línguas não têm. Em inglês, grace não significa algo que não custou nada. Grace é a graça teológica. Uma coisa que não custou nada é free. Até a língua portuguesa nos ajuda. Eu não sei se em espanhol serviria a mesma coisa, né? Alguma coisa é de graça, não? É grátis, viu? Já ficou perto. Já não está lá. Pontos para o português. Estou brincando. E ainda assim a criatura não entende. Não custa nada. Não, pastor. Nós estamos vendo agora, está no contexto que custa arrependimento. Não vem de vocês, é dom de Deus. O arrependimento para a salvação, meus irmãos, nós estamos pegando uma ponte para depois falar de um outro arrependimento, também é concedido por Deus. O seu coração empedernido, conhece essa expressão, não? Pedregoso, duro.
Ele não ia se arrepender só porque alguém cantou uma música em tom menor e disse: aceita Jesus, hoje dá uma chance para o Senhor. Isso, meus irmãos, é uma zombaria do Evangelho alguém falar uma coisa dessa. E olha como se fala, né? O Senhor está aqui hoje, chamando você, essa voz que você está ouvindo. No seu ouvido direito é Deus, no esquerdo é o diabo. Aqueles apelos manipulativos. E aí a música em tom menor está cantando, né? Ou então o famoso hino: eu venho como estou. Qual o problema dessas coisas, meus irmãos? Cadê a parte do arrependimento? É toda uma cortina de fumaça para comover o coração do pecador, em lugar de constrangir o coração do pecador. Ninguém está falando de antipatia, ninguém está falando de ofender as pessoas. Estou falando de não escondermos a parte do Evangelho onde nós somos ofensores, inimigos. E para sermos alcançados, precisamos de que, uma vez que Deus tomou a iniciativa, agora responder com arrependimento. Não tem outra saída, não tem outra resposta. É o que começa a página 67. Mas nossa resposta de arrependimento e fé é fundamental, essencial, indispensável. Não tem salvação, meus irmãos, que não vai incluir isso. A salvação não é universal. Apenas aqueles que se arrependem e recebem a oferta graciosa de Deus serão reconciliados com Ele. Eu sei que você sabe disso, mas é bom que ele tenha afirmado isso, que vai que está alguém lendo e ainda acha que é diferente, né? Quando Paulo diz a Tito que o Senhor é salvador de todos os fiéis, especialmente dos que creem, ok? A observação complementar de Paulo é fundamental, mostrando que o Senhor não é salvador de alguém que não se arrepende. Não funciona automaticamente para todo mundo. Funciona só para aquele que ouve a mensagem, entende a sua falência espiritual e recorre a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Muito bem. Assim, poderíamos resumir o perdão de Deus da seguinte maneira. Essa frase, irmãos, eu sublinhei aqui para me lembrar de mostrar como que isso aqui é um resumo competente daquilo que a gente precisa compreender sobre o que acontece na vertical da parte de Deus, a parte ofendida, para comigo, a parte ofensora. Ao mover-se em nossa direção, Deus nos convida e nos capacita, importante é o segundo verbo, para nos movermos em direção a Ele. Então veja bem, meus irmãos, nós estamos lá no canto, de cara virada para Deus. Nós somos o ofensor, preste atenção. Nós estamos lá no canto, de cara virada para Deus. Muitas vezes até, em muitos casos, muitos seres humanos revoltados com Deus. Em outros casos, não estamos revoltados com Deus. Nós só o substituímos pela nossa própria ideia de Deus. Ou seja, idólatras. E estando ainda lá no canto, dessa maneira, afastados, separados de Deus, Ele vem ao nosso encontro. É isso que Deus fez em ações práticas, no dia que aquele irmãozinho lhe convidou para ir no culto, no grupo de vida, ou lhe falou da sua experiência com Deus. É Deus indo ao seu encontro. É Deus lhe buscando. Até uma pessoa, meus irmãos, que estava na sua casa, aí, sei lá, acessou a internet e viu assim, rapaz, essa igreja aqui parece ser tão legal, né? Acho que eu vou lá. É Deus. Ah, pastor, mas de repente a pessoa tem um impulso, assim, uns são mais espirituais. Você já viu a espiritualidade humana dar certo em algum lugar? Você já viu a espiritualidade humana sozinha, nela, gerar alguma coisa que possa parecer nem de longe com o cristianismo? O ser humano sempre vai criar, meus irmãos, uma espiritualidade que seja a sua imagem e semelhança, e lhe conceda um ídolo que ele gosta muito. Porque Romanos 3 fala claramente que não há ninguém que busque a Deus. Todos a uma se perderam. E assim, quando parece, pelas aparências, apenas pelo exterior, que alguém está buscando Deus,
Na verdade, está acontecendo ali, meus irmãos, duas coisas. Essa pessoa está buscando alguma expressão de espiritualidade que satisfaça o vazio do seu coração. Pastor, mas se ele encontrar, significa que ele encontrou Deus? Não. Porque muita gente tenta preencher o vazio do coração com um monte de outras coisas. Bebida, drogas, sexo, dinheiro, trabalho. Não funciona, né? É mais ou menos como você está com fome e comer 3 pacotes de salgadinhos de Jumbitos. Vai preencher, mas a fome não alimentou. Logo você estará de novo com aquele vazio. O que é muito diferente se você comer uma boa e equilibrada refeição, que vai durar bastante tempo. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que quando a pessoa parece que está buscando a Deus, visitando igreja e tal, ele está buscando algo que ele acha que é Deus. E aí 2 coisas podem acontecer. Ele bate em uma dessas franquias aí e fica lá iludido de que está servindo a Deus, ou ele encontra de verdade o Evangelho e aí Deus vai transformar todo o entendimento que ele tem sobre o que talvez seria Deus, através do Evangelho. Mas nessa segunda opção, meus irmãos, não é possível sem haver arrependimento e fé, que o texto diz são capacitações de Deus para que então nós possamos nos mover em direção a Ele. E você deve estar pensando assim, mas até agora a gente só falou do vertical. Meus irmãos, por quê? É o vertical que vai nos fazer entender como que o horizontal não é uma escolha. Não é uma opção, né, na nossa vida. Muito bem. Então, vamos em direção a Deus. Somos capacitados agora. Continuação. O Evangelho começa com Deus, que é quem sofreu a ofensa, se aproximando de nós, os ofensores. Ele cancela a nossa dívida e nos abre uma oportunidade para a reconciliação. Se reconhecemos nossos pecados e nos arrependemos, somos reconciliados com Deus e nos tornamos capazes de experimentar a alegria e o prazer do relacionamento com Ele. Ok? Uma dinâmica que nós já vimos e experimentamos. Até aí, meus irmãos, nossa, que bênção de lição. Que maravilha, que coisa fantástica. Como é bom falar da nossa salvação mais uma vez. Amém? Ótimo. Agora olha o próximo parágrafo. Então, como será na prática perdoarmos aos outros como Deus nos perdoa? Essa é a hora que seu celular toca e alguém lhe chama para você ir embora. Porque até agora, meus irmãos, a gente só falou de coisa boa. Mas vocês já perceberam, meus irmãos, como que o Evangelho, que é algo muito bom, tem algumas aplicações práticas que são extremamente incômodas? E essa é uma delas. Nosso próximo texto é Efésios 4:32. Afinal, é isso que a Bíblia ordena. Vamos ler juntos? Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Eu sei que você já estava juntando as pecinhas, juntando os pontinhos, mas deu para entender a figura toda agora? O padrão vertical, meus irmãos, faz bem assim na nossa cabeça, ó. Pau! E se transforma em um padrão horizontal. Para qualquer coisa, pastor? Para qualquer coisa. Do esbarrão até a decapitação do dedinho midinho? Pois é. Não é só para aquilo que não nos incomoda de verdade. É para aquilo, meus irmãos, que pode significar até como se estivesse arrancando o nosso coração, arrancando a nossa alma. Mas como isso, pastor? É uma comparação simples de dívidas, meus irmãos. Não está na nossa lição, mas vocês lembram da parábola do servo incompassivo. Mas vou lembrar de novo. Então eu devo para a Ana Lúcia aqui 500 milhões de reais. Eu não sei como eu cheguei nessa dívida, mas eu devo a ela isso aí tudo. Ela tem
Googleplex e Googleplex de milhões de reais, mas eu devo a ela 500 milhões de reais. Ou seja, para ela não faz nem falta. E aí eu chego para prestar contas a ela, e ela olha o cara quebrado que eu sou, e diz assim, olha, você não tem condições de pagar isso. E o que ela faz? Risca a minha dívida. Eu saio dali, quase que eu não piso no chão, né? Para quem devia alguma coisa impagável, que na parábola diz, inclusive, que já tinha sua família correndo o risco de ser feita escrava, era o que era usado para pagar a dívida naquela época. A gente tem que tirar da leitura bíblica, irmãos, a ideia da escravidão africana no Brasil. Não tem nada a ver com a escravidão romana do primeiro século. O falido, às vezes, se entregava como servo da casa dos outros, porque era o jeito dele comer. Tinha Bolsa Família. Então, tinha muito servo que tinha sido empresário, profissional, quebrou. E para poder sobreviver, passava servo da casa de alguém. Ok? Então, ela me perdoou. Muito obrigado, essa pessoa muito boa. Eu vou me embora. Aí, indo embora, encontro com o Max. Cara quebrado como eu, que me deve 100 reais. E aí, encontro com o Max. Max, olha, aqueles 100 reais que você está me devendo. Aí o Max falou assim, para ver se não tenho não. Eu não tenho o que comer. Aí eu vou e mando prender o Max. 500 milhões, 100 reais. Irmãos, a lição podia acabar aqui, porque é só isso. Não adianta você tentar criar qualquer racionalização na sua cabeça. Mas o senhor não sabe o que ele me fez. Provavelmente. Mas eu provavelmente sei de algumas coisas que você fez com Deus. E só do que eu sei, somado, já passa daquilo que a pessoa fez com você. Não, pastor, não é. Meu irmão, se você duvida disso, eu vou lhe pedir o seguinte. Pegue um pedaço de papel. Anote os pecados desta semana até domingo que vem. E na próxima EBD você vai ser concedido no microfone para você narrar só uma semaninha. Mas você não pode deixar nada de fora. Nada. Desde aquele gatão que você olhou no trabalho, ou da gatinha, e a sua imaginação foi lá longe, que o Senhor Jesus já colocou na mesma prateleira do adúltero, lembra não? Até a ira do trânsito, a rebeldia com os pais, a raiva com os filhos. Faz a sua lista, domingo que vem você traz. Quando a gente faz, meus irmãos, uma revisão financeira na vida de uma pessoa, uma das coisas que a gente faz é comprar um bloquinho. A pessoa não sai da dívida, e ela diz, não sei para onde meu dinheiro vai. Ela compra um bloquinho, aí ela saiu ali do lado de fora do baleiro, no trabalho dela, ela diz assim, me dá um drops. Quanto é o drops? R$1,50. Aí ela vai lá, drops, R$1,50. Ela anota tudo, aí ela descobre para onde o dinheiro dela vai. Porque o dinheiro não é naftalina, não evapora, né? A gente é que gasta. Ou ele é roubado ou a gente gasta, não tem outro jeito. Às vezes a gente gasta quando somos roubados também, para isso que serve impostos, mas esse é outro problema. Mas muitas vezes, irmãos, a gente precisa, para a gente tomar consciência do tamanho da nossa maldade, talvez comprar um bloquinho. E a gente vai nesse achando a pessoa mais santa do mundo. Nossa, Jesus, Joversi, o resto da humanidade. Aí eu vou lá. Aí saio na rua, o camarada passa, né, dá aquela buzinada, aí eu, seu filisteu, e eu, xingamento. Aí o bloquinho, meus irmãos, sabe quando você compra aqueles caderninhos, a gente tem aqui que a gente anota o louvor? Quando você compra, ele é todo bonitinho, né, tal, daqui a pouco as folhas já estão meio grossinhas, de tanto manusear, daqui a pouco já parece um papiro, uma coisa assim, arqueológica e tal, aí daqui a pouco aquele caderninho que estava tão novinho, já não está tão novinho assim. Cheio de anotações e tal, aí você começa a ter, meus irmãos, aí você começa a ver, não sei para onde foi meu dinheiro. Tá aí, meu dinheiro foi no trânsito, meu dinheiro foi no trabalho, na família e nas manifestações de quem eu de verdade sou.
E como o pecado, meus irmãos, pode não ter domínio sobre mim, como diz Romanos, eu creio nisso. Mas, infelizmente, este hóspede maldito continua lá. Muito bem. O texto diz, meus irmãos, como Deus em Cristo nos perdoou. Assim como Deus os perdoou em Cristo, como diz a nossa versão. Esse é o padrão. Essa é a colocação dada por Deus. Então vamos ver, meus irmãos, como é que, baseado naquilo que a gente viu até agora, como é que Deus em Cristo nos perdoou? Deus escolhe pecado para nos perdoar? Sim ou não? Alguém tem dúvida ainda? Deus seleciona, irmãos, quais pecados vai perdoar e quais não vai perdoar? Não. Claro que não. Deus fala assim, olha, Deus contabiliza, não, olha, deve ser essa aqui a vez 437 que você comete esse pecado. Acabou, tá? 438 daqui não passará. Deus faz isso, irmãos? Não. Deus coloca algum critério? Eu vou lhe perdoar se você passar um período assim de liberdade condicional, probatório. Passado isso, você volta para conversar, para ver o que a gente vai fazer. Deus faz isso, irmãos? Coro. Não. Deus só coloca uma única condição. Qual é a condição que Deus coloca? Arrependimento. Agora, ainda assim, em Cristo, quando nós nos convertemos, Ele perdoa um monte de pecados, dos quais eu não fiz uma listinha exaustiva quando me converti. Você já parou para pensar nisso? Então volta lá no dia da sua conversão. No dia da sua conversão, por acaso, alguém reuniu com você e disse assim, olha, é uma bênção ter você agora na nossa igreja. Agora nós temos aqui um formulário, nessas 8 páginas, em fonte 9, você preencha, por favor, com os pecados daqui para trás. Nós precisamos pedir perdão a Deus um por um. Alguém fez isso com você? Você já leu algum livro que pudesse lhe aconselhar? E se você leu, queime. Não preste para nada. Sim, tem evangélico ensinando isso. Que você precisa pedir perdão a Deus um por um dos seus pecados passados. Há pecados, irmãos, que criaram consequência na nossa vida, que precisam ser tratados. Por exemplo, quando eu estou aconselhando um casal que tiveram relações antes do casamento, mesmo que estejam casados, eu peço ao esposo, peça perdão ao seu esposo, porque você não foi o homem que ela merecia quando vocês estavam namorando. Era seu papel manter a santidade no seu namoro, e você falhou. Isso é uma questão, meus irmãos, de cura, não é uma questão de perdão. Porque o perdão, Deus já perdoou. O arrependimento no momento da conversão, meus irmãos, é de quem nós somos e fizemos com Deus. Mas não é de cada pecadinho. Senhor, quando eu tinha 5 anos, eu peguei R$1 da carteira da minha mãe. Aí, não é isso. Até porque haja memória. Né? A pessoa se converte às vezes com 40, 50, 60 anos de idade, coitado, vai passar um mês confessando pecado, né? Ou mais. Não é isso, irmãos. Esse perdão, muitas vezes, ele vai se manifestar de maneira também incondicional. Mas a gente já vai falar sobre isso aqui. Nós paramos mesmo? Meio do parágrafo, do terceiro parágrafo da página 67. Desculpe. As Escrituras declaram que se realmente experimentarmos o perdão de Deus no Evangelho, seremos perdoadores cabais uns dos outros. De outro modo, se somos irreconciliáveis, ressentidos ou amargurados em relação aos outros, esse é um sinal claro de que não estamos vivenciando a profunda alegria e liberdade do Evangelho. Deixa eu dar uma pausa aqui, meu irmão. Você, por acaso, no seu devocional, você costuma encerrar a sua oração daquela maneira? Aí você faz a oração, Senhor, abençoa fulano, abençoa ciclano, abençoa os irmãos lá no Irã. Você
Até a igreja perseguida você lembra, abençoa o pastor, a família dele, o irmão fulano lá do grupo de vida e tal, e nos perdoa a nossa multidão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Essa é a sua oração? Se ela é, meu irmão, eis aí um dos motivos, é isso que a gente está vendo aqui, porque você tem tanta dificuldade de perdoar. Você não para de verdade confessar e tratar os seus pecados diante de Deus. Você pede, abençoa, me dá. Aí lá no final, você fala essa clássica frase, que eu já ouvi muitas vezes sendo orada em muitas igrejas. E perdoa a multidão dos nossos pecados. Dá vontade de pegar aquele irmão pelo pulso e dizer assim, irmão, conta para mim, o que está nessa multidão de pecados? Ah, irmão, você sabe, né? Coisas que a gente faz. Quais coisas? Talvez numa oração comunitária, né, num culto, tá? Não é o lugar de você começar a rasgar o coração e colocar o seu pessoal para fora, tá? Mas no seu tempo particular com Deus, meu irmão, é para isso exatamente que ele serve. Na verdade, você nem precisa esperar esse tempo. No momento em que o Espírito Santo traz uma convicção de que você errou e você pecou, já é o momento de confissão e de arrependimento. Em vez de sair acumulando para ver se depois faz no atacado, né? Não. Precisa ser no varejo. Nosso perdão aos outros tem o propósito de refletir o perdão que recebemos de Deus. A iniciativa tem de ser nossa. Portanto, diz o texto de Mateus 5, 23 e 24. Vamos ler juntos? Eilo, vamos lá? Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Mateus 5, 23 e 24. Irmãos, antes de nós continuarmos, que oferta é essa daí? Oi? No culto? Vamos lembrar do contexto? Porque nós vamos logo no dinheiro, certo? Não necessariamente. Essa era a única oferta que existia no contexto judaico? Para que você ofertava no contexto judaico também? Primícias, colheitas, que mais? Perdão dos pecados. Então, quando você pecava, todo mundo sabe disso, você pegava um animalzinho, que podia ser de um boi a uma rolinha, ou de uma rolinha até um boi, dependia da sua condição financeira, né? E você oferecia aquele animal, inclusive o ato em si era, você colocava a mão sobre a cabeça do animal, você pronunciava diante do sacerdote o seu pecado, e o animal morria no seu lugar. Não era isso que acontecia? Pois bem. Agora pega essa ilustração, meu irmão, e agora coloca aí, esquece dinheiro. Tá, eu sei que também tinha ofertas financeiras na época, tá? Lembra da viúva que deu 2 moedinhas? Eu sei que hoje em dia praticamente só tem oferta financeira. Se você chegar aqui com um bode, eu não sei o que eu vou fazer com ele. Talvez colocar aqui do lado para manter o... Ah! Deu pro pastor Gideão que ele sabe o que fazer, né? Lá vai a buchada de bode para a gente ter que comer, né? Ah, não é só a buchada, né? Tem a carne, dá para aproveitar tudo. Se bobear, até o chifre para limpar os dentes. Mas o meu ponto aqui, meu irmão, é que se você pegar a oferta pelo pecado, vamos ler esse contexto assim? Portanto, se você estiver apresentando ali sua oferta pelo seu pecado, diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, porque você pecou contra ele, já entendeu o que Jesus está dizendo aqui? Você chega diante de Deus, então, meu irmão, esquece culto. Esquece culto, porque é muito confortável pegar essa passagem e dizer, não, é lá no culto. Nesse contexto era porque eles iam oferecer a oferta lá no templo. Não é o seu caso. Você está lá no seu devocional, né? Em lágrimas. Oh, Deus, obrigado pelo teu perdão. Tá? Faz a Ana Paula Valadão, aquela vozinha dela. Senhor. E aí você está orando.
Pedindo perdão, a oferta, né? Porque a oferta pelo seu perdão já foi feita. O cordeiro já morreu, com C maiúsculo. Então você só vai pelos méritos do cordeiro. Aí Deus fala assim, mas e aquele teu problema com a Janaína? Pois é, senhor, mas o senhor não conhece a Janaína. Aí Deus fala assim, não, eu conheço. E conheço você também. Deus pode falar para a gente, meus irmãos, as mesmas palavras que o irmão de Davi falou para ele. Eu conheço seu coração mau. E aí eu tenho que aplicar esse texto, meu irmão, ao meu dia a dia. Não é só domingo no culto, quando eu estou trazendo oferta, dízimo, sei lá o quê. Hã? Na ceia? De maneira nenhuma. Não tem nada a ver com ser isso daí. Tem a ver com eu me aproximar de Deus em busca de perdão, enquanto eu estou sonegando perdão ao meu próximo, ao meu irmão em Cristo. O perdão, aliás, desculpe, temos de oferecer o perdão e abrir a porta para a reconciliação, mas a reconciliação é sempre condicionada ao arrependimento do outro. O autor cristão e conselheiro Dan Allender propõe uma analogia. O perdão envolve um coração que cancela a dívida, mas não empresta mais dinheiro até o arrependimento ocorrer. Como Deus, tomamos a iniciativa de ir até aqueles que nos ofenderam e fazemos o convite para eles se aproximarem de nós em arrependimento. Pausa. Não concordo. Você concordou com isso quando você leu? Ele condicionou, a não ser que eu esteja piorando em interpretação de texto. Ele condicionou o meu perdão ao arrependimento da outra pessoa. Irmão, isso aqui não é Bíblia. Isso é um livro como outro qualquer. O perdão, meus irmãos, nós somos chamados, ele não depende do arrependimento do outro. Nós somos chamados para perdoar, ponto. O texto que nós lemos em Efésios, perdoar mutuamente, não tem nada sobre arrependimento. Não tem nada ali sobre arrependimento. Se depender do arrependimento das pessoas para eu as perdoar, nós vamos ter um monte de problemas de relacionamento e uma profunda amargura entre as pessoas. Então, portanto, eu não concordo, muito menos com essa citação aqui desse querido irmão, com certeza é um homem muito sério, Dan Allender. Muito bem. Isso significa que nosso trabalho não termina assim que perdoamos alguém. O desejo do nosso coração não é simplesmente perdoar a ofensa, e sim, no fim das contas, ver a outra pessoa reconciliada com Deus e conosco. Queremos ver destruído o poder do pecado sobre essa pessoa. Não temos como fazer isso acontecer, mas vamos orar, almejar e esperar por isso. Onde encontramos o poder para fazer isso? Você deve estar se perguntando, pastor, mas é muito difícil. Eu entendi direitinho, está aqui na cabeça, mas no coração é difícil de agir para com essa pessoa dessa maneira. Eu entendi, é só R$100 e eu fui perdoado 500 milhões por Deus, mas está doendo. Aonde conseguimos o poder para fazer isso? Afinal, por si só, a atitude de perdoar alguém que nos machucou profundamente já é bastante difícil. Como podemos encontrar a graça e a força para almejar a restauração? E aí na página 68, irmãos, a resposta clara é o Evangelho. Irmãos, você acha que a gente ia girar e não ia parar aqui de novo? Por que é o Evangelho? Uma percepção crescente da santidade de Deus e uma percepção crescente da minha pecaminosidade, não apenas na conversão, mas cada vez maior a partir da conversão. Vai começar a perceber, meu irmão, que aquela coisa terrível que alguém fez comigo, eu sou plenamente capaz de fazer isso com o outro. Essa semana, irmãos, eu coloquei 2 posts, um sobre as obras da carne e outro sobre o fruto do Espírito. E nos 2 posts eu fiz o contraste em que eu coloquei as obras da carne, né? Moralidade sexual, bababá, ira, etc, etc. E aí eu falei, descubra quais são as verdades a respeito de mim e uma mentira. E a mentira é, eu sou incapaz de fazer essas coisas. Eu sou plenamente capaz de fazer essas coisas.
O problema, meu irmão, é que você olha para aquela lista, são 16 itens, se eu não me engano, 17. Você olha para aquela lista e diz assim, olha só, essa daqui eu até tenho um problema aqui, esse negócio aqui. Mas esse resto, não. E pode até ser verdade, nem todo mundo tem o mesmo ponto fraco. Mas presta atenção, irmão, olha só. O sexualmente imoral, né? Olha, pelo menos eu não sou irado como fulano. E o irado diz, mas pelo menos eu tenho as minhas paixões no lugar, não sou como fulano. Nós somos arrogantes com o outro porque o pecado dele é diferente. Porque a obra da carne na vida dele se manifesta de maneira diferente. Isso significa o quê? Não entendeu nada do Evangelho. Porque, meu amado, quando você tem uma percepção crescente da sua pecaminosidade, pouco importa como ela se manifesta. Tá, eu concordo. Há pecados que têm consequências piores que os outros. Mas no fundo, meus irmãos, nós somos todos iguais. A razão por que determinado pecado se manifesta na minha vida e não na sua, ou vice-versa, se atém a uma série de razões. Seu sexo, gênero, você tem a sua formação familiar. Uma outra coisa que minha avó costumava chamar de vergonha na cara. Sim, tem gente que não faz aquilo que realmente gostaria de fazer, meu irmão, só porque morre de vergonha. Não é santidade. É porque tem vergonha de ser pego. E por isso não faz. Uma vez, meus irmãos, eu estava no supermercado, o Joshua ainda era muito pequenininho e o Wesley já estava na escola, né? E eu estava com o Wesley e com o Azaf. E eu estava lutando, meus irmãos, com uma oferta, trabalhava com informática, né? De fazer algo errado para fazer algo certo. Tinha uma venda lá, pronta, venda direta, tudo certinho para entregar, e aí vieram com a proposta. Olha, vai ter um professor que vai se aposentar, era lá para a Federal, para a Universidade. Nós queríamos dar um presente para ele. Então o que eles queriam que eu fizesse? Que eu incluísse mais um computador, vamos supor, o pedido era de 20 mil, eu incluísse mais um computador, seria 22 mil, mas esse computador extra não ia aparecer na listagem, entendeu? Ia aparecer 10 computadores, e esse 2 mil do 11º ia ser diluído nos demais para dar esse presente para o professor. Que coisa nobre, né? E meus irmãos, eu estava numa pinimba. Você conhece na sua terra que se chama pinimba? Também tem. Esse aqui, ó. Duro. Duro que nem um granito. E eu cheguei, inclusive, a comentar. Ele não lembra disso? Nossa, eu estou com um pedido aí que vai dar um respiro. Só que, meus irmãos, meu coração... Aí você racionaliza, né? Ah, mas o professor merece. E aí você vê o seu coração sendo contemplado com a mesma tentação das coisas das quais você critica os políticos lá em Brasília. É a mesmíssima coisa, só muda o valor da cifra. E aí eu racionalizei mais ainda. Eu vou pegar esse 11º computador e não vou cobrar os 2 mil, vou cobrar para ele de custo. Não vou ter nem lucro com ele. Agora tá bom, não tá. E aí eu estava, depois de alguns dias, não lembro mais, faz tanto tempo, lutando com isso, eu estava no supermercado. Eu costumeiramente, meus irmãos, eu era muito falador. A gente ia falando o tempo todo, quando ia para a escola, quando voltava para a escola, brincando ou ensinando uma coisa da palavra para os meus filhos, brincando o tempo todo. Agora é... E aí, filho, como é que tá? Bem. Como é que foi isso aqui, filho? Bom. Como é que foi a aula hoje? É a fase do grunhido, sabe? É a época... O nome das cavernas. Mas, enfim, é outro problema. Aí... Está muito calado, irmãos, porque minha mente, meu coração, lutando com algo óbvio. Atenção, as suas tentações são óbvias também.
Você não dormir com a sua secretária não precisa ser um gênio. Não precisa ter ganhado um prêmio Nobel para você saber se você está fazendo uma tremenda asneira. Ninguém precisa ser o Billy Graham do top das galáxias para dizer, olha, isso aí, pelo ponto de vista teológico, é errado dormir com a tua secretária. Não precisa. Todo pecado é óbvio. Esse é o grande problema. Era óbvio. E era óbvio o que a minha carne queria também. Mas aí, meus irmãos, eu dei essa volta toda para mostrar como que Deus usa as mínimas coisas para mudar o seu coração e trazer arrependimento. Quando estava no caixa, aí eles dois pediram alguma coisa ali, um drops, um bombom, não lembro bem. E eu olhei, meus irmãos, e olhei os 4 olhos olhando para mim, dessa alturinha aqui, ó. E eu vi Deus claramente falando assim, se você não está conseguindo explicar para mim, explica para eles o que você vai fazer. No carro mesmo, eu peguei o telefone, marquei com a pessoa que estava fazendo todo esse trâmite aí. E eu disse para ele, olha, eu não vou poder fazer aquele serviço. Mas eu perdi o dinheiro que é suficiente para comprar um carro popular. Mas ganhei um carro de luxo, em paz de espírito. Deus usa criação, amigos, igreja, vergonha na cara, para que Ele possa constranger o nosso coração e voltar em decisões pecaminosas na nossa vida. Aí nós olhamos para o nosso irmão, que por algum motivo não aconteceu com ele o mesmo processo conosco, que nós achamos mais santos do que ele. Nossa percepção da nossa pecaminosidade não está refletindo uma vida de santidade do nosso Deus. Não está refletindo, meus irmãos, alguém que realmente leva a Deus a sério. Quando eu me refiro a levar Deus a sério, irmãos, é quem Ele é, parte de cima do nosso gráfico. Como Ele se manifesta na nossa vida. E aí nosso texto vai continuar, para mexer ainda mais com as nossas decisões, dizendo o seguinte: quando dizemos eu não posso simplesmente perdoar fulano por aquilo que ele me fez, estamos basicamente dizendo o pecado dessa pessoa é maior que o meu. A percepção que temos do nosso próprio pecado é muito pequena, enquanto a percepção do pecado do outro é muito grande. Nosso sentimento por trás de tudo isso é que nós merecemos ser perdoados, mas a pessoa que nos ofendeu, não. Estamos vivendo com uma visão pequena da santidade de Deus, uma visão pequena do nosso próprio pecado, uma visão pequena da cruz de Cristo. Vocês viram, meus amados, como que aqui a haste vertical da cruz cai sobre nós com força, dizendo, assim é a sua vida, assim é o seu Deus, assim é a vida dessa pessoa. O que você vai fazer com isso? Qual vai ser a sua resposta a isso? No entanto, lado contrário, quando adotamos a perspectiva do Evangelho sobre o nosso próprio pecado, reconhecemos que a dívida do nosso pecado que Deus perdoa é maior do que qualquer pecado cometido contra nós. E ao crescermos em nossa percepção da santidade de Deus, começamos a enxergar mais claramente a distância entre a perfeição dele, a sua perfeição, e a nossa imperfeição. À medida que o significado da obra de Jesus na cruz cresce em nossa percepção, crescem também nossa disposição e nossa capacidade. A gente começou esse raciocínio perguntando como é que eu vou conseguir. Nossa capacidade de buscar a restauração com outros. Afinal, se Deus perdoou toda a grande ofensa do nosso pecado contra Ele, como poderíamos não perdoar o pecado dos outros, o qual, por mais grave que seja, fica tão minúsculo em comparação à nossa própria culpa diante de um Deus santo e justo? E os anjos dizem amém. Irmãos, como eu disse, um acúmulo de evidências esmagadora do que é a realidade espiritual do pecado na minha vida, na vida do meu irmão, a realidade do que acontece comigo, do que acontece com ele também. O perdão tem um custo, pois significa cancelar uma dívida quando temos todo o direito de exigir seu pagamento. Como eu mencionei, mesmo sendo R$100,
o meu próximo devia os R$100 para mim. A dívida não é imaginária. Essa ofensa não é criada, fabricada, não é uma ilusão. Aconteceu. Eu tenho direito de cobrar essa dívida. Mas eu abro mão do meu direito, porque o meu Deus tem aberto mão do seu direito, que é muito superior ao meu, em cobrar a minha dívida, e em Cristo tem me perdoado. Significa absorver a dor, o prejuízo, a vergonha e o pesar do pecado de alguém contra nós. Significa desejar arrependimento e restauração. Mas é exatamente assim que Deus em Jesus Cristo tem agido em relação a nós. E por meio do Evangelho, o Espírito Santo nos capacita a fazer o mesmo em relação a outros. Eu trouxe aqui, meus irmãos, uma ilustração sobre os dois tipos de ofensa que nos leva à necessidade de buscar ou conceder perdão. Porque pensando, irmãos, eu percebi que tem um tipo que é menos nocivo do que o outro. O primeiro tipo, que é para mim o menos nocivo, é da chama imediata, como uma chama de um fogão a gás. Abriu o gás, acendeu o fósforo, fez o contato, gás, fogo, aliás. Não é verdade? Isso aí, meus irmãos, é o que a gente chama da ofensa da cabeça quente. No calor do momento, para usar ainda a metáfora do fogo. É aquela que você queria engolir as palavras que você falou impensadamente. Ela não deixa de ser pecado, irmão. São manifestações do que está aqui dentro. Tá? Alguém me aborreceu, alguém me agrediu, alguém me ofendeu, aí eu, pá! E aquilo que a pessoa fez não é em absoluto explicação ou desculpa para o que eu estou fazendo. Eu estou reagindo de cabeça quente, né? É uma chama que eu acendi rapidamente, mas eu ainda sou responsável por esse pecado. E acontece desse tipo mais frequentemente. Agora, deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Às vezes ele acontece por causa do segundo tipo. Pequenas explosões de ira, ofensa, de pecado para com o meu próximo, especialmente o meu próximo, que a minha vida com ele está no gerúndio, né? Eu estou vivendo com ele, são bem diferentes, muitas vezes, daquela explosão do trânsito. O camarada lhe deu uma fechada, você, né? Seu amonita! Dá aquela elogiada nele assim. Seu incircunciso. Se eu tivesse aqui uma retroescavadeira e tal. Você nem sabe se é homem, se é mulher, se é cachorro que está dirigindo aquele carro. Sabe de nada. Você explodiu naquele momento. Que manifesta algo que está acontecendo no seu coração. Mas, irmãos, também tem a chama progressiva. É aquela que vai alimentando nas pequenas coisinhas que você acumula contra a pessoa. Você vai, a pessoa, né? Deu mais uma esbarradinha, você... Tal, do mês tal, 10h30, não me cumprimentou. Ia levar o lanche comigo no grupo de vida, me deixou na mão, não deu satisfação, não tem coisinhas que a gente vai acumulando. A gente vai fazendo um Serasa, Serasa negativo, né, irmãos? Porque agora também tem o Serasa positivo. A gente vai fazendo um Serasa negativo. Aliás, o Serasa positivo das pessoas a gente não faz nada, geralmente. Vai fazendo um Serasa negativozinho da pessoa, do que fez. O que eu acho mais interessante, meus irmãos, é que fizeram isso com o apóstolo Paulo. Começaram a não gostar das coisas que ele estava escrevendo, começaram a fazer um Serasazinho nele. E a expressão que Paulo usa, meus irmãos, é dizendo assim: vocês me devem a própria... Alguém lembra do texto? Não? Vida. Boa parte daquela igreja tinha sido alcançada pelo apóstolo, mas ele só me evangelizou, me discipulou, cuidou de mim. Mas agora tem uma listinha aqui de um monte de coisa que eu não gosto dele. E aí estavam falando mal do apóstolo em Corinto por causa disso. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que esse segundo tipo
é o que tira a alegria dentro do seu lar, tira a alegria e a comunhão dentro da sua igreja. E se você fizer de verdade uma lista física, você vai ver que é um monte de besteiras que não passam nem perto do que você faz com o seu Deus todo santo dia. O quê? Fulano chegou no meio ambiente que você não deu bom dia? Meu amigo, você acordou, tomou banho, lavou o rosto, sei lá o que, escovou o dente, tomou café, entrou no carro. Lá pelas 10 da manhã, você vai lembrar que existe um Deus. E você está aí porque alguém chegou de repente no dia que não estava bem e não disse assim, rapaz, você está aqui, meu dia está melhor, que encontrei com você. Não celebrou a tua presença. Não, agora, hoje o culto vai ser bom, porque o meu irmão veio. Alguém com seu bom dia não reconheceu que oportunidade augusta de poder encontrar a paz. Gente, a gente precisa se enxergar. Como nós temos literalmente um ego desse tamanho. Essa é a razão, meus irmãos, da maioria das picuinhas, das coisas. Ninguém está dizendo, meus irmãos, que essas coisas não existam. Que nós não erramos com os outros constantemente, na igreja, em casa. Para mim, esses são os dois ambientes que realmente importam. Quer saber por quê? Porque o camarada do seu emprego, ele pode ser grosso, não lhe dar bom dia, puxar teu tapete, mas você trabalha com ele todo dia, você não falta, você não deixa de falar, você pode não ter intimidade com ele, mas se você tiver um documento que você tiver na mesa dele, ele tem que assinar, você fala assim, tudo bem, colega? Lá por dentro você está dizendo, cabra miserável, o cara não tem caráter, faz isso, faz aquilo, não sei o que. Você vai sorrindo, bem, assina aqui, por favor, obrigado. Beleza, amigão, tá, acabou. Quanta gente eu já vi, meus irmãos, que deixa de ir à igreja, ou até sai da igreja, por causa de 1, 2 ou 3 pessoas. Há um tempo atrás eu perguntei para a pessoa, não, que as pessoas não gostam de mim. Falei, quantas? Não, é porque tem um líder do louvor, fulano e beltrano. Quantas pessoas essa igreja tem? 250. Ah, por favor, pare de se achar, meu irmão. Pare de se achar. Porque tem 2, 3 pessoas na igreja que têm problema com você, vá resolver o problema com a pessoa. Irmãos, nós nascemos com um problema de fabricação terrível chamado orgulho. Isso se traduz, ou vai se manifestar, inclusive, neste ponto, em que eu não sou lá tudo isso para com as pessoas, mas eu espero que elas sejam para comigo. Eu não faço tudo aquilo que eu gostaria ou esperaria que as pessoas fizessem para comigo, mas eu quero um tratamento diferenciado. Ou seja, meus amados, essa chama de amargura, de descontentamento com as pessoas progressiva, vai comendo os nossos relacionamentos, dificultando a comunhão, nossos lares, dentro da igreja também. Como é que a gente resolve isso? Resolvendo. Tem outro jeito. Tem como fingir que não está acontecendo. Nós temos que trazer, meus irmãos, para a nossa vida, a prática de resolver conflitos. E aí tem um exercício aqui, que não vamos fazer dessa vez aqui. Se você não tem como é que chama? O livro, se você puder tirar... puder tirar uma foto, é um resumo do que está no nosso livro. Primeiro passo. Eu vou ler o que está no livro, ali está um resumo. Pense em 1 ou 2 pessoas que você precisa perdoar. Ou perdoar mais profundamente. De verdade resolver a questão. Se você está com dificuldade de pensar em alguém, peça a Deus que o ajude a lembrar de alguma pessoa. O camarada aqui da lição é muito camarada mesmo. Eu não sei o que eu estou com problema. Ah, que lindo. Seguem algumas situações ou sentimentos que também podem ajudá-lo a relembrar. Alguém de quem você se distanciou, pessoas com quem você não se sente à vontade,
pessoas de quem você não gosta mais, conflitos interpessoais que você tem tentado esquecer, alguém que disse ou fez algo que o machucou, sentimentos de raiva, amargura, irritação, medo, fofoca ou um espírito crítico. E ele diz literalmente para você escrever o nome dessas pessoas. Ou seja, meus irmãos, lembra que há um tempo atrás, quando nós fizemos sobre o evangelismo, eu falei literalmente para você pegar um pedaço de papel e escrever o nome de 2, 3 pessoas? O que acontece? Quando você quer de verdade resolver uma coisa, uma das coisas que você faz é escrever. Às vezes a minha esposa fala assim, você vai no mercado, traz isso, traz aquilo, traz não sei o que lá, traz não sei o que lá. E teve uma vez ou outra que eu fui, né? Aí chegou lá, o que ela pediu mesmo? Ah, não lembro não. Aí eu voltei. Mas como eu não quero agir mais assim, eu falo assim, amor, escreve. Como a gente diz escreve hoje, digita, né? Manda um WhatsApp para mim com a lista que eu vou trazer tudinho. Então o que o autor está falando aqui, meu irmão? Coloque esses nomes diante do seu campo de visão e diz assim, uma coisa é pensar no Sinfrônio, outra coisa é ver o nome dele escrito bem aqui, ó, Sinfrônio. E não acabou. Aí no número 2, está dizendo o quê? Lá está dizendo bem resumidamente, mas na verdade essa parte ficou igual. O que mais o irrita ou perturba em relação a essa pessoa? Não, pastor, não é que ela me irrita. É sim. É sim. A gente acha, meu irmão, que isso aqui que ele está falando é coisa tipo menino, né? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não! Aqui é o que no comportamento daquela pessoa lhe incomodou. Atenção, é bem possível que nesse segundo número você vai descobrir que você é mais menino do que você pensava. Você está incomodado com coisas que nem pecados são. Apenas você se incomodou. Ou seja, a pessoa não lhe ofendeu em coisa alguma. É você que transformou gosto, ou diferença de gostos, em ofensa. Por isso que é bom escrever. Agora, vamos supor que realmente a pessoa tenha feito. Ótimo. Por que você deve escrever aquilo, meu irmão? Porque você vai lembrar, quando você escrever, aí você está lá no número 2, né? Se achando, agora, lista negra do cabro aqui. Quando você terminar a lista negra, você vai dizer assim, olha como parece comigo. Olha como parece com coisas que eu já fiz, ou que estou fazendo. Aí você percebe que o problema que você tinha com X, você está fazendo com Y. Você está fazendo a mesmíssima coisa com o outro. Certa vez alguém me falou que o problema dele com fulano é que ele mostrava preferências. Falei, ok. Qual é o seu nível de relacionamento com fulano? Nenhum. Você também mostra preferências. Você preferiu não se relacionar com alguém que você já rotulou como alguém que mostra preferências. Eu tive que explicar 3 vezes que a pessoa não entendeu o raciocínio. Já estava a ponto de pegar o Photoshop e o CorelDRAW para desenhar. É simples. Ora, se você acha alguém... É tipo assim, irmãos. Eu não falo com fulano, por quê? Porque ele não fala com ninguém. É incrível como a gente faz as mesmas coisas que criticamos os outros. E nem nos percebemos, muitas vezes, como é tão simples e está diante dos nossos olhos. Por isso que é importante escrever. E aí chega no ponto 3, que ali também está igual o livro. Quais são as questões, olha, presta atenção nas aspas. Quais são as questões de justiça envolvidas nessa situação? De que modo essa pessoa o ofendeu, feriu ou pecou contra você? Por que está injustiça aí? A justiça está entre aspas. Porque, meu irmão, você vai avaliar isso aí segundo a sua justiça, o seu padrão. Irmãos, eu não sei se você já reparou, mas eu não sou muito de festa de aniversário. Eu não me lembro o aniversário de praticamente ninguém. Mas como eu não quero ser um clichê, eu lembro o aniversário da minha esposa e filhos. E pais, e mães e irmãos. Do meu irmão ainda me confundo um pouco. Sério. E é a mesma data da minha sogra. Então,
Tem que aprender. Mas eu não estou brincando. Eu não sei o aniversário de absolutamente ninguém aqui da igreja. Sabia que o pastor não considerava tanto. Pois é. Aí, um tempo atrás, eu descobri que uma pessoa ficou magoada porque eu não lhe dei parabéns para você nessa data querida, felicidade, muitos anos de vida, com quem será, com quem será. Parabéns, Sara, antes que... Mas eu já escrevi lá no WhatsApp. Aí eu falei assim, meu irmão, me perdoe. A propósito, o meu foi há 3 meses atrás. Pastor, já pegaram? A pessoa magoada, porque eu não lembrei, no universo de 100 pessoas, o aniversário dela. Mas, o meu, que fomos na pizzaria, que teve umas coisinhas pro pastor e tal, não sei o quê. Na época não tinha WhatsApp. Não teve um monte de coisa. Ela não lembrou. E estava também no boletim. Irmãos, é incrível a quantidade. Parece que a gente fica... Hoje eu estou magoado porque você está usando óculos e lembra a minha avó. A gente inventa coisas. A minha avó me batia muito, você está trazendo trauma. E aí vai. Sabe, a gente, com o que puder pegar contra o nosso próximo, a gente vai. É a nossa justiça, é o nosso padrão. Tem que ser assim, tem que ser desse jeito. E nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, porque a nossa justiça não é justa. Nem de perto. E a gente acaba cometendo gravíssimos erros. Por isso que a gente precisa mencionar aqui. E a gente vai começar a discernir coisas que, realmente foi uma ofensa. E outras que, vamos parar por aqui, porque a lista está ficando feia. E aí, se você não tirou, babou. Ponto 4. Eu vou botar tudinho para você poder tirar foto se quiser, quem não tem o livro. Quais são, ali está resumido, quais são as características pessoais que você acha necessário que essa pessoa mude antes de poder realmente perdoá-la? A frase é toda pegadinha, meus irmãos. Em outras palavras, o que seu coração deseja exigir dessa pessoa antes de absolvê-la da culpa? O que especificamente você deseja que essa pessoa diga ou faça? Eu. Se você não percebeu, meu irmão, como que a 4ª pergunta, o autor está trolando você, você não tem percepção nenhuma. Ele está revelando, meus irmãos, como que eu estou num processo de resolver problema em que eu sou o foco. Na pergunta 3 era a minha justiça. Agora, o que a pessoa tem que fazer? O que ela tem que mudar? Qual é o modelinho de perfeição que você espera dos outros? Aí quando chegar nesse modelo, aí eu vou poder aplicar de verdade. Aí você vai poder ter a benesse do meu perdão. Porque você chegou ao padrão que eu coloquei. Viu, meus irmãos, como que a essência do cristianismo é autonegação e abnegação. Caso contrário. Ponto 5 também está resumido ali. Descreva a sua própria dívida. A coisa começa a complicar. Sua própria dívida diante de Deus. De que forma ela é muito maior, ainda que esteja cancelada e perdoada, do que a dívida das pessoas que você listou na primeira questão. Faça agora um balancete. Não responda essa pergunta apressadamente. Separe um tempo para refletir sobre sua dívida, examinando as maneiras específicas pelas quais o pecado se manifesta em sua vida. Peraí, o assunto aqui não era eu. Nesse exercício aqui eu estava falando do Sinfrônio, rapaz. Como é que a coisa virou e na 5ª pergunta eu estou fazendo um autoexame? Porque o meu tratamento com o Sinfrônio, nele, é imprescindível que eu olhe para mim primeiro. Eu sei que é clichê, meus irmãos, mas é aquela velha ilustração do dedo apontado, né? Que tem 3 dedos apontados para mim. Pronto. Então, examine você 3 vezes, já que você já examinou uma, o Sinfrônio, e aí você vai perceber o que é verdade e o que não é, o que está fabricado, criado por você mesmo, aquilo que é a realidade naquele conflito. E, finalmente, de que modo o seu jeito de se relacionar com essa ou essas pessoas anteriormente refletia uma visão pequena acerca de sua própria dívida e do perdão de Cristo. O que ele está dizendo aqui? Que é possível que, antes desse problema que você está agora analisando, você já vinha com uma chama progressiva com essa pessoa. Irmãos,
muitos problemas que eu já tratei, inclusive com casais, depois que eu ouvi e tal, assim, esse aí não é o problema de vocês. Tá nem perto. Vamos entrar aqui no meu DeLorean e viajar no tempo, porque não é agora que nós temos que resolver nada, é lá atrás. Tem algo mais profundo e mais contínuo que vem se repetindo e que está proporcionando isso que está acontecendo agora. Essa é só a plantinha com carrapicho lá de fora. A raiz está enterrada. Essa semana eu tirei um monte de raiz, fui lá. Não estou falando metaforicamente não, irmãos. É da ilustração que eu dei há 1 ou 2 aulas atrás. Eu fui no meu quintal lá e para parar de ficar reclamando dos carrapichos, eu fui até lá no fundo e arranquei a raiz. Fiz um montão de mato assim, que eu espero que não vá crescer tanto como estava crescendo agora. É isso que nós temos que fazer. É ir e procurar a raiz, porque é possível que quando eu vou examinando, irmãos, a ofensa daquela pessoa, veja bem, é possível que eu descubra que ela é ilusória, fabricada, não é exatamente aquilo que eu estou vendo que é, ou, preste bem atenção, ela é real, mas eu tenho que continuar cavucando e perguntar, por que isso me incomoda? Por que isso me afeta? Alguém está falando mal de você lá no trabalho? Tá. E daí? Não é isso que a gente fala para as crianças, meus irmãos? Mamãe, Zezinho me chamou de isso e aquilo. Meu filho, você é isso e aquilo? Não. Então, é o Zezinho, que ele é um bobão. Vai seguir sua vida. É assim que a gente resolvia bullying na minha vida. Não era assim, meu filho, vou levar no psicólogo, psiquiatra, psicopedagogo, psiquiatra, vamos lá, porque você está sendo bullyingado. E aí? Essa chatice da vida de hoje. Esse vitimismo rompante que existe hoje. Uma vez eu cheguei para minha mãe, mãe, me chamar de magrelo. Ela, e tu é gordo por acaso? Resolvido. Aí eu. E não é que é. A gente fica. E aí, bloqueio de quem pensa em 2 línguas. Capacitando, eu vou usar um termo que eu detesto, empoderando o vitimismo das crianças desse jeito. E o nosso, para voltar ao nosso assunto, quando olhamos para o que as pessoas fazem e dizemos, isso me incomoda. Não sei nem se é pecado, mas isso me incomoda. Mas é verdade que a pessoa está dizendo? Não, não é. Então está lhe incomodando por quê? Viu, irmão? A ofensa existiu. Mas aí você tem que saber por que isso está lhe incomodando. Eu faço isso, inclusive, com colegas. Eu tenho colegas, meus irmãos, que eu tenho vontade literalmente de falar, não, vem para cá. Vem para cá, conversar com a igreja, vou te colocar com o pastor aqui. Gente que está comendo o pão que Jeová amassou. Com igrejas que eu vou lhe contar. Teve 3 que eu falei assim, olha, você vai continuar? Não sei. Eu falei, irmão, se você quiser, eu já consegui uma igreja que está em processo pastoral, me manda o resumo do seu trabalho, eu vou mandar para eles. Uma igreja que não trata bem o seu obreiro, não merece o pastor. Merece ficar sem pastor, para aprender. Só que eu, mesmo sabendo disso, sabe o que eu falo com esses colegas? E se você for, meu irmão, alguma dessas coisas? Porque algumas vezes eles falam assim, em algumas reclamações eles têm razão, então você está reclamando de quê? Meu ponto aqui, meu irmão, é que passar a mão em cima de nós mesmos não vai lhe ajudar em coisa alguma. Racionalizações como você não sabe o que ele fez, né? Ou que coloca limites, eu tolero muita coisa, mas isso aí, não, meu irmão. Você escolheu não tolerar, você escolheu não perdoar, você escolheu não sofrer o dano, o dolo, a perda. Você colocou um limite aonde o Senhor não tem colocado com você. E aí, meu irmão, eu quero terminar com o título do livro que não existe. Realmente, o perdão, nesse ponto, é a liberdade da tua alma. O mais incrível é que nós fomos completamente livres em Cristo na nossa conversão, mas ao longo da nossa caminhada, nós colocamos cadeias
algemas em nós mesmos. Isso não tem nada a ver com o diabo. Não tem que ir para encontro, fazer quebra de nada. Você tem que, eu e você temos que largar hábitos que contradizem o Evangelho, a caminhada do Evangelho que nós tanto prezamos. E dizemos pregar, mas muitas vezes não vivemos. Uma das formas que nós fazemos isso, meus irmãos, é apreciar o que as pessoas são e fazem em nosso favor, por mínimo que seja. Apreciar mais essas coisas do que nós valorizamos os danos ou dolos ou prejuízos que elas nos causam. Pastor, mas tem gente que é bem pouquinho. Ótimo. Coloca embaixo de uma lente bem grandona. Pega a lente que você tem usado nas falhas das pessoas e coloca nas virtudes, no valor que elas têm. Porque, sim, deve existir, mas é muito improvável, especialmente em uma igreja verdadeiramente bíblica, que de uma maneira ou de outra as pessoas não tenham abençoado você de alguma maneira. No mínimo, toda semana você é abençoado por uma parcela da igreja que mantém um ambiente limpo para você poder cultuar. Ontem o pastor falou sobre isso, o pastor Fábio Luciano, sobre serviço. E ele terminou, meus irmãos, falando algo óbvio. Aquele que serve, aquele que trabalha, dificilmente tem tempo para dar trabalho, para se importar com os outros, para se importar com o que os outros estão fazendo. Quando nós começamos a nos focar um pouquinho demais da conta no erro e no procedimento dos outros, é que a vida espiritual centrípeta, ou seja, que é para fora, para serviço, começou a ser centrífuga, começou a ser para mim. Aliás, é o contrário, né? Desculpe. O sentido do serviço que era centrífugo, que era para fora, começou a ser centrípeto, para dentro. E eu estou me importando agora demais com o que os outros estão dizendo. Que Deus possa nos capacitar, meus irmãos, a viver esse pormenor do Evangelho, que é indispensável. Viver uma vida de pendências com os outros, e às vezes pendências que os outros nem sabem que nós temos, não vale a pena. Eu sinceramente espero que, se for algo que você julgar e perceber que é apenas fruto da sua imaginação, você apenas abandone. Mas, se for algo que você realmente sabe que tem acontecido dentro do seu lar e dentro da sua igreja, use esta semana, use o final dos cultos, use algum momento para reunir-se e procurar a pessoa e dizer: eu tenho ficado magoado com isso, isso não é justo, porque você nem sabia que eu estava magoado. Talvez a pessoa vai lhe surpreender dizendo assim: não, eu sabia, meu irmão, mas eu era orgulhoso demais de chegar e fazer aquilo que você, pela graça de Deus, está fazendo. Alguém tem que dar um passo. No nosso caso, sempre é Deus. Que coisa mais linda e honrosa e digna, meus irmãos, é, em nossa vida, imitar a iniciativa de Deus para com o nosso próximo. Deus querido, como nós vimos hoje, nos é impossível realizar isso sem a capacitação do Teu Espírito e a confrontação da imagem da cruz, da santidade do nosso Salvador e da pecaminosidade que Ele carregou ali naquela cruz. Portanto, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos para que dentro dos nossos lares, dentro de nossa igreja e mesmo em outros ambientes, nós possamos viver sem pendências com as pessoas, que possamos ministrar graça e relevar, mas não relevar de maneira orgulhosa, pedante, mas de maneira humilde. Relevar com o pensamento de quem sabe que podia fazer igual ou pior e que tem sido perdoado de maneira muito maior do que agora pedido que perdoe. Nós oramos gratos porque não estamos sozinhos nessa caminhada, nessa empreitada. Em o nome de Jesus que nos acompanha e nos capacita, nós oramos. Amém.